Olá, vamos a mais uma aula da série Tecnologia da Informação Industrial. Vamos ao módulo de gerenciamento de transporte. Vamos estudar os modais ferroviário, rodoviário, marítimo, aéreo e dutoviário. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! Os sistemas de automação que coletam processos e disponibilizam informações associadas ao controle da planta industrial podem ser agrupados em 5 níveis, que vão do chão de fábrica à diretoria, com informações em tempo real. É possível acompanhar a localização de uma carreta com os insumos para a produção, provocando um rearranjo no setor produtivo, e quando ela chegar no setor de entrada, ser reconhecida sem nenhuma intervenção manual, bastando apenas se posicionar próximo a uma antena de RFID, que todos os produtos serão recebidos automaticamente encaminhados ao setor produtivo, com um nível de estoque somente de segurança inerente a cada processo. O setor de transporte não fica atrás da manufatura ou armazém, ele também é composto de uma série de tecnologias que interligam a cadeia produtiva com qualidade e eficiência. Transporte é o principal responsável pela movimentação do fluxo de material, de forma eficaz e eficiente, desde um ponto fornecedor até um ponto consumidor. Vai garantir o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo, ao menor custo possível. A escolha do melhor modal vai depender do custo, confiabilidade, adequação, tempo de trânsito e perdas e danos. O transporte ferroviário é adequado para o transporte de mercadorias de baixo valor agregado e grandes quantidades, tais como produtos agrícolas derivados de petróleo, minérios de ferro, produtos siderúrgicos, fertilizantes, entre outros. Este modal não é tão ágil como o rodoviário no acesso às cargas, uma vez que estas têm que ser levadas aos terminais para embarque. É adequado para longas distâncias e grandes quantidades de carga, possui baixo custo e um baixo custo de infraestrutura. Porém, ele tem uma menor flexibilidade no trajeto, tempo de viagem demorado e irregular e alta exposição a furtos. No Brasil, algumas rodovias ainda apresentam estado de conservação ruim, o que aumenta os custos com manutenção dos veículos. Além disso, a frota é antiga e sujeita a roubo de cargas. O transporte rodoviário na América do Sul é regido pelo Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre, firmado entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Peru, em Santiago do Chile, em 89. Esse convênio regulamenta os direitos e obrigações no tráfego regular de caminhões em viagens entre os países consignatários. É adequado para curtas e médias distâncias, tem simplicidade no atendimento e agilidade, menor manuseio de carga, desembaraço na alfândega pela transportadora, atua de forma complementar aos outros modais e permite a vendas do tipo entrega porta a porta. Tem como desvantagens fretes mais altos em alguns casos, menor capacidade de carga e ele é menos competitivo para longas distâncias. O modal dutoviário é aquele que utiliza a força da gravidade ou pressão mecânica através de dutos para o transporte de granéis. É uma alternativa de transporte não poluente, não sujeita a congestionamentos e relativamente barata. Os principais dutos são gasodutos, minerodutos e oleodutos. O gasoduto destina-se ao transporte de gases e destaca-se a recente construção do gasoduto Brasil-Bolívia, com quase 3.100 quilômetros de extensão para o transporte de gás natural. O mineroduto aproveita a força da gravidade para transportar minérios entre as regiões produtoras e as siderúrgicas ou portos. Os minérios são impulsionados por um forte jato de água. A estrutura dos minerodutos é composta por um cano que transporta uma lama viscosa chamada polpa, com 35% de água e 65% de sólidos, que é o minério de ferro. Esta polpa rica em minério fino é bombeada por centenas de quilômetros até o processamento final. O oleoduto utiliza-se desse sistema de bombeamento para o transporte de petróleo bruto e derivados aos terminais portuários ou centros de distribuição.
O transporte aquaviário ou marítimo é o modal mais utilizado no comércio internacional. No Brasil, os portos respondem por mais de 90% desse transporte e desempenham um papel importante como elo entre os modais terrestres e marítimos. As categorias encontradas são cabotagem, navegação interior e navegação de longo curso. A cabotagem é a navegação realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou entre esta e as vias navegáveis interiores. A navegação interior é realizada em hidrovias interiores ou lagos, em percurso nacional ou internacional. Já a navegação de longo curso é realizada entre portos brasileiros e estrangeiros. As vantagens são a maior capacidade de carga, carrega qualquer tipo de carga e tem um menor custo de transporte. Tem como desvantagens distâncias dos centros de produção, maior exigência de embalagens e menor flexibilidade nos serviços aliados a frequentes congestionamentos nos portos. O transporte aéreo é adequado para mercadorias de alto valor agregado, pequenos volumes ou com urgência na entrega. Dois órgãos controlam e gerenciam as atividades desse meio de transporte. E o IATA, International Air Transport Association, e o DAC, que é o Departamento de Aviação Civil. Tem como vantagem serem rápidos, não exigem embalagens reforçadas, aeroportos dos grandes centros, é muito comum, e possibilidade de redução dos estoques, que são os just-in-time. Tem como desvantagens menor capacidade de carga, maior valor do frete, sendo elevado, mais elevado em relação aos outros modais. Chegamos às tecnologias aplicadas. Em breve, o carro elétrico tomará todo esse assunto, mas por enquanto vamos falar do GPS, roteirizador e do RFID. Vamos às tecnologias aplicadas ao setor de transporte. O GPS é um sistema de posicionamento global, cuja sigla em inglês representa exatamente Global Positioning System. Sua utilização se resume nas atividades de localização, navegação, condução e mapeamento. Precisamos conhecer o sistema Navistar. Trata-se de um segmento espacial denominado Sistema Navistar, sigla para Navigation, Satellite, Time and Ranging. É constituído por 24 satélites distribuídos propositalmente para que, em qualquer ponto da Terra, tenha sempre 4 satélites visíveis. São 6 estações espalhadas pelo território, fazendo monitoração e controle dos satélites, realizando ajustes dos dados, que é posição e tempo, garantindo a correta localização dos receptores, e as estações estão espalhadas pelo mundo conforme listado. Os dados recolhidos nas estações de monitorização são enviados para a estação principal, onde são efetuados os cálculos necessários à atualização da mensagem de navegação. Os dados atualizados são enviados periodicamente para as estações de transmissão, que posteriormente os enviam para os satélites. O receptor GPS é um equipamento capaz de ler informações emitidas pelos satélites em órbita e calcular as coordenadas geodésicas, latitude, longitude e altitude, sendo possível ter dados precisos a respeito de um determinado local. Os receptores servem para diversos fins, podendo demonstrar, por exemplo, a área de um local a ser monitorado, desmatamento, queimadas, catástrofes, e, no caso em questão, a rota de caminhões das empresas, a navegação marítima e a aeronáutica. Os receptores são homologados pelos órgãos competentes, principalmente no caso aeronáutico, que devem ser robustos e confiáveis. De uma forma geral, os receptores de GPS permitem determinar a posição do utilizador conhecendo as suas coordenadas, receber e decodificar os sinais dos satélites, trocar dados com outros receptores e com computadores, obter mapas detalhados ou mesmo a melhor rota para um determinado local. O satélite envia um sinal que é recebido pelo receptor, através de ondas eletromagnéticas. O receptor determina a sua distância ao satélite usando um método de triangulação, usando 3 satélites para determinar a localização e um quarto para o tempo, ou seja, a medida feita com o satélite coloca o objeto de posse do receptor na superfície da esfera azul.
Após estimada a distância a esse satélite, o sistema sabe que o objeto se encontra sobre uma superfície esférica com raio igual à distância ao satélite. Um segundo satélite também faz a medição da distância colocando o objeto receptor dentro da circunferência vermelha. A interseção das superfícies esféricas obtidas a partir da determinação da distância de dois satélites é uma circunferência. O ponto poderá ser qualquer um pertencente à referida circunferência. Um terceiro satélite entra fazendo a medição da distância estabelecendo o processo geométrico da triangulação. A interseção das superfícies esféricas obtidas a partir da determinação da distância a três satélites reduz-se a 2 pontos. Considerando também a Terra como uma esfera, a interseção dos três satélites e da Terra permitirá reduzir esses 2 pontos a apenas um. Usa-se então o quarto satélite para a sincronização dos relógios dos satélites e dos receptores GPS. O receptor de GPS corrige automaticamente, adicionando ou subtraindo tempo ao seu relógio, até obter distância aos satélites que se intersectem num único ponto. O receptor agora sabe não só a localização exata sobre a Terra, mas também o tempo certo dos relógios atômicos a bordo dos satélites. Não é recomendado instalar receptor de GPS no carro da esposa, pois a palavra dela vale mais que qualquer tecnologia emergente. Sendo assim, um objeto com receptor é localizado pelo sistema de satélites, através da rede wireless IP e de um celular. É enviado para a nuvem as coordenadas de localização, que pode ser usada por qualquer software de localização para afirmar o local e o tempo que o objeto se encontra. Vale lembrar que os automóveis mais novos já vêm equipados de fábricas com sistemas avançados de GPS para navegação e localização de ruas e locais, com excelente precisão. Se não tiver um carro desse, basta utilizar um aplicativo que rodam de modo offline ou online. O assunto GPS foi finalizado com aplicativos roteirizadores, que merecem um pouco mais de visibilidade, pois é um ótimo potencializador para o sistema TMS. O roteirizador é um sistema que ajuda a definir a melhor rota de uma viagem. É uma ferramenta ideal para o planejamento diário das operações de transporte e da distribuição de mercadorias, podendo ser usado como um sistema à parte ou integrado ao TMS da empresa. Essa opção traz vários benefícios à cadeia de suprimentos. Ele auxilia na construção da melhor rota para encontrar uma solução que vença os desafios e obstáculos diários que dificultam as tarefas, para ganhar tempo, diminuir os custos e proporcionar um bom atendimento aos clientes. Resumidamente, afirmamos que um roteirizador contribui para determinar melhores rotas, evitar cruzamentos, até reprogramações de entrega em função de imprevistos. E o melhor aproveitamento da capacidade de carga dos veículos, atingindo a redução do número de cargas, maior disponibilidade de veículos, até um melhor nível de serviço. Assim, um bom planejamento da rota vai evitar cruzamentos, otimizar o roteiro de vendas e criar roteiros pelo dia da semana. E para cada situação, uma dificuldade. A roteirização prevê 3 formas diferentes de métodos de construção: a varredura, a rota mais curta e a inserção do ponto mais distante. Existem vários programas que oferecem o serviço de roteirização. Hoje, esse tipo de serviço é popularizado e até mesmo sites relacionados a veículos e transportes disponibilizam consultas a roteiros. Dependendo da necessidade, o serviço pode ser simples ou bem exigente. Algumas características desse tipo de software ou serviço podem ser pagos ou gratuitos com limitações, podem ser instalados ou consultados online. Podem apenas traçar rotas ou ainda mostrar pedágios, quantidade de combustível a ser gasta, situação das estradas, quais as mais usadas e a melhor época e horário. Podem ser de abrangência nacional, comumente nacional, continental ou mundial. O serviço da empresa Google oferece serviço simples de consulta e roteiro online e gratuito. As siglas RFID correspondem a Radio Frequency Identification e denominam um sistema de comunicação sem fio com um agente passivo, o que oferece a informação, e outro ativo, o que busca e lê a informação transferida correspondente aos dados de identificação de objetos. É composto basicamente de uma antena
um transceptor, que faz a leitura do sinal e transfere a informação para um dispositivo leitor, e um transponder, ou etiqueta de RF, radiofrequência, que deverá conter o circuito e a informação a ser transmitida. Estas etiquetas podem estar presentes em pessoas, animais, produtos, embalagem, automóveis, carretas, enfim, em equipamentos diversos. São sistemas para serem aplicados em curtas distâncias. São amplamente utilizados nos armazéns pelo WMS e têm perfeita sintonia quando utilizados em frotas para reconhecimento geral, identificação da documentação e identificação das cargas, com uma interface que potencializa o sistema TMS. Por exemplo, nas cobranças em estacionamentos, não será mais preciso pegar o ticket na entrada e depois, quando sair, ir até o caixa para realizar o pagamento. Ao passar pela entrada, o sistema fará a leitura e a marcação de quando você entrou e, em sua saída, ele fará as contas e a cobrança será realizada de maneira automática. Em postos de cobrança de pedágio, ao invés de cancelas e guaritas com pessoas cobrando os valores, devolvendo o truque e tudo mais, passaria apenas um portal com um receptor que receberia os sinais emitidos pelos carros que passassem por ele, descontando o valor do pedágio automaticamente. Empresas utilizam RFID para agilizar o processo de embarque de produtos pesados em navios. O produto possui uma etiqueta RFID. Ao embarcar esse produto no navio, o leitor lê o código RFID desse produto e envia os dados dele para o sistema do porto. Dessa forma, o sistema sabe as informações de peso do material e que o produto está dentro do navio. Essa tecnologia agiliza o processo de embarque, evitando assim que o navio fique parado por muito tempo no porto. A mesma aplicação é estendida para os setores de embarque e desembarque de empresas por carregamento de caminhões. Sendo todas as embalagens providas das etiquetas de RFID, um caminhão será conferido automaticamente e o sistema saberá exatamente a relação de produtos em seu interior. Esse procedimento é feito tanto na entrada quanto na saída do caminhão. Assim, o TMS, Transportation Management System, ou seja, Sistema de Gestão de Transporte e Logística, é um software para melhoria da qualidade e produtividade de todo o processo de distribuição. Este sistema permite controlar toda a operação e gestão de transportes de forma integrada, ou seja, tudo que já falamos até agora foi convergido em um sistema computacional. Ele automatiza as tarefas do processo de transporte, abrangendo as áreas comerciais, operacionais, seguros, faturamento, financeiro, logística e a frota em geral. Uma gestão de frotas e fretes é o mínimo que esperamos de um TMS. Um sistema de gestão de frota visa administrar, controlar e gerenciar os custos operacionais da frota, de acordo com os conceitos de mercado. Agora, todos concordam que o cliente não precisa ficar satisfeito, ele precisa ficar encantado. O envio da mercadoria é a parte mais sensível da logística, pois o cliente já chama o produto de seu. Ele precisa que a entrega seja a mais encantadora e rápida possível. O sistema de gestão de frete deve ocultar do cliente os problemas com rotas, taxas, intempéries e manuseio, e ser providos das funcionalidades listadas. A pesquisa operacional apoia o processo de tomada de decisão nas atividades de gestão dos recursos escassos e limitados, envolvendo o deslocamento de determinado objeto. Traz para o domínio desse setor uma inteligência com processos estratégicos e táticos, característicos de situações que envolvem identificação do problema, formulação de objetivos, uma análise de limitações e uma avaliação de alternativas com indicação da melhor solução. Uma gestão de frete eficiente faz uso da programação linear, análise de decisão, simulação, teoria dos gráficos e simulação em redes, além da teoria das filas. Ufa, chegamos ao fim do módulo Sistema de Gerenciamento de Transporte. Estudamos os modais ferroviário, rodoviário, marítimo, aéreo e dutoviário. Até o próximo módulo e muito obrigado.